Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Clique Educa. Hoje a nossa conversa é sobre um tema que faz parte da vida de milhões de mulheres em todo o mundo, a menopausa. Essa é uma fase natural que pode trazer sintomas bastante desafiadores, desde as famosas ondas de calor até alterações do humor, insônia e dores musculoesqueléticas. Além do impacto imediato, também existem riscos a longo prazo, como a perda de massa óssea e o aumento do risco cardiovascular. E é nesse contexto que surgem muitas perguntas. Qual é o tratamento mais eficaz hoje? Como a terapia hormonal funciona? E será que a cannabis medicinal, em especial o canabidiol, CBD, pode ter um papel nesse processo? Ao longo desse episódio, vamos entender melhor a fisiologia da menopausa, revisar as principais opções de tratamento e analisar o que a ciência já sabe e o que ainda precisa descobrir sobre o uso dos fitocannabinoides nesse período da vida da mulher. A menopausa marca a interrupção definitiva da menstruação. Isso acontece geralmente entre os 45 e 55 anos, quando os ovários deixam de produzir hormônios de forma significativa, especialmente o estrogênio e a progesterona. Essa queda hormonal desencadeia uma série de mudanças no corpo. Os fogachos ou ondas de calor são um dos sintomas mais característicos. Alterações no sono e no humor tornam-se frequentes. O ressecamento vaginal e as mudanças urogenitais podem impactar a vida sexual e muitas mulheres relatam dores musculoesqueléticas ou maior sensibilidade à dor. Além dos sintomas imediatos, há riscos de longo prazo que não podem ser ignorados. O aumento do risco cardiovascular e a perda da massa óssea, que pode evoluir para a osteoporose. Ou seja, a menopausa não é apenas uma questão de desconforto momentâneo, mas uma fase que exige acompanhamento médico cuidadoso e estratégias de prevenção e saúde. Quando falamos em tratamento, a terapia hormonal da menopausa, THM, também chamada de terapia de reposição hormonal, continua sendo o padrão ouro. Essa abordagem consiste em repor estrogênio isolado em mulheres que já retiraram o útero ou estrogênio combinado com progesterona em mulheres com útero preservado. Os resultados são amplamente comprovados. Redução da intensidade dos fogachos em até 80 a 90% dos casos, melhora significativa no sono, humor e saúde urogenital, efeito protetor contra osteoporose e fraturas. Por outro lado, a indicação precisa ser individualizada. Casos de histórico de câncer de mama, hormônio dependente, doença tromboembólica, doenças hepáticas ou cardiovasculares podem limitar ou contraindicar a terapia. Por isso, embora a THM seja a primeira linha de tratamento, nem todas as mulheres podem ou desejam utilizá-la. E é nesse espaço que entram as alternativas adjuvantes, incluindo o interesse crescente pelos fitocannabinoides. O sistema endocannabinoide, SEC, é uma rede presente em todo o corpo humano, responsável por regular funções como dor, inflamação, sono e humor. Na menopausa, alguns dos sintomas mais incômodos, como inflamações de baixo grau, distúrbios do sono, ansiedade e dor crônica, estão justamente ligados a vias moduladas pelo SEC. O CBD, por exemplo, não atua apenas nos receptores clássicos, CB1 e CB2. Ele também se conecta a outros alvos terapêuticos, como TRPV1, 5-HT1A, PPAR-gama e receptores de adenosina A2A, que estão relacionados a efeitos analgésicos, ansiolíticos e de melhoria do sono. Essa base biológica sugere que os fitocannabinoides poderiam oferecer alívio para sintomas específicos da menopausa. Mas será que a prática clínica já confirma isso? Quando olhamos para os sintomas vasomotores, os fogachos, por exemplo, não há, até o momento, ensaios clínicos randomizados que comprovem que o CBD seja eficaz. O que existe são relatos observacionais, mas nenhum estudo robusto que tenha mudado a prática clínica. Na verdade, outros medicamentos vêm ganhando espaço nesse campo, como os antagonistas de NK3, entre eles o fezolinetant, aprovado pelo FDA em 2023. Isso mostra o nível de rigor científico exigido para que uma substância seja considerada eficaz contra os fogachos. Em relação a sono, ansiedade e humor, já existem levantamentos mostrando que mulheres que usam cannabis relatam melhora subjetiva. Porém, esses dados vêm de questionários observacionais e não de estudos controlados. Isso significa que podem estar influenciados por viés de seleção ou expectativa. Ou seja, ainda faltam ensaios clínicos de qualidade, com grande número de participantes e acompanhamento a longo prazo para confirmar se o CBD realmente oferece benefícios consistentes para mulheres na menopausa. Com os dados disponíveis hoje, podemos dizer que o CBD pode ser considerado um adjuvante potencial, especialmente em 3 frentes. No sono, pode ajudar a melhorar a qualidade do descanso noturno, na ansiedade e humor, pela interação com receptores serotoninérgicos, e para a dor musculoesquelética, graças à sua ação anti-inflamatória e analgésica.
Mas é importante reforçar, o CBD não substitui a terapia hormonal, que continua sendo o tratamento mais eficaz para os sintomas de menopausa. Ele pode ser avaliado como alternativa em casos específicos, como em mulheres que não podem ou não querem utilizar a terapia hormonal. Apesar de promissor, o uso de fitocannabinoides na menopausa ainda carece de evidências robustas. Isso significa que a prescrição deve ser feita com cautela, levando em conta possíveis interações medicamentosas, riscos de uso indiscriminado sem orientação médica e as limitações dos estudos atuais quanto à segurança e eficácia a longo prazo. A automedicação nunca é o caminho. O ideal é que qualquer decisão sobre o uso de fitocannabinoides seja feita em conjunto com um médico especialista dentro de um plano de cuidado a longo prazo. Na Clique Cannabis, nosso compromisso é apoiar cada paciente ao longo de toda a jornada de cuidado. Isso inclui o agendamento com médicos especializados, suporte para importação legal dos produtos e o acompanhamento contínuo de tratamento, sempre com foco na segurança, eficácia e bem-estar. A menopausa é um processo natural, mas que pode ser bastante desafiador. A boa notícia é que existem tratamentos eficazes e seguros, como a terapia hormonal, que continua sendo a primeira linha para o controle dos sintomas. Os fitocannabinoides, especialmente CBD, podem ter um papel interessante como coadjuvante, mas ainda não existem provas suficientes para que substituam as terapias padrão. Por isso, informação de qualidade e acompanhamento médico são fundamentais. Cada mulher tem uma experiência única com a menopausa e cada tratamento precisa ser individualizado. Aqui na Clique Educa, seguimos trazendo conteúdos para ampliar o acesso ao conhecimento em saúde e cannabis medicinal de forma clara, responsável e acessível. Até o próximo episódio.